Prontinho, Genésio, seja muito bem-vindo. Nós estamos online aqui no YouTube. Nós vamos esperar que as pessoas possam entrar no nosso link para poder prestigiar. E enquanto a galera está aí se arrumando para entrar, nós vamos abrir a live também no Instagram para que as pessoas possam assistir. Então, esses primeiros segundos aí é para isso. Prestigiar. Enquanto a galera está aí. Vamos lá, vamos para o Instagram. Boa noite, professor Heraldo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Nós estamos abrindo aqui a live para o Instagram também, para quem estiver querendo nos acompanhar por lá, também possa fazê-lo. Só esperar o Instagram responder e comunicar aos amigos do Dr. Genésio, para que nós possamos iniciar. Quando você entrar ao vivo aí, me fala no Instagram, que para mim não apareceu ainda não aqui. Certo. Mas você fez a abertura da live aí no Instagram? Fiz. Beleza. Demorou um pouquinho Você da primeira prefere que eu vez? te chame? Tem como me chamar? Se tiver, eu agradeço. Não, sim. Então pronto, então vamos lá, vou te chamar aqui. Só um minutinho, tá conectando. Tranquilo. Eu tenho também que o pessoal vai se acomodando aí. Pronto. Já estou online. Veja lá se você já está ao vivo também no Instagram para mim. Se eu já estou para você, aliás. Apareceu. Pronto, dá um oi aí que eu te chamo. Pronto, apareceu aqui o espaço para solicitar. Vou solicitar agora. Prontinho. Aceito. Vamos ficar online. Prontinho. Ok, agora pronto. online. Oficialmente agora online, pelo YouTube, pelo Instagram, né? Então é isso aí. Verdade. Estamos prontos Rafael. Agora no mundo virtual. Bola tá com você. Beleza. Então, pessoal, vamos primeiramente apresentar o nosso convidado de hoje. Hoje nós convidamos o doutor em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, especializado em Administração Tributária pela Universidade Castelo Branco, graduado em Administração de Empresas e em Administração Pública pela Universidade Estadual do Ceará. Atualmente é analista da Embrapa, para abreviar, né? E ocupa um cargo de supervisão na Embrapa. E é um ser humano simplesmente incrível. Vocês vão amar ouvir e falar com esse cara. A gente se conheceu da forma mais inusitada possível. A gente tinha um mesmo interesse em relação à aquisição de um serviço. Ele fez um vídeo de boa na internet, no Instagram dele, e eu pesquisando acabei encontrando o Genésio e entrei em contato com ele, como sempre, essa alma maravilhosa dele me recebeu muito bem, se colocou à disposição da gente falar sobre esse tema, e estamos nós aqui, lindos e maravilhosos, ele mais lindo do que eu, mas estamos maravilhosos para poder falar sobre esse tema. Genésio, muitíssimo obrigado por ser tão disponível e tão agradável como você é. Por favor, se apresente aí para os nossos colegas, meu grande amigo. Vamos lá, Rafael. Bom, boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Quer seja que está assistindo no Instagram, no YouTube, ou depois a gravação vai ficar disponível, né? Então, sejam muito bem-vindos. Quero, Rafael, agradecer pelo convite, pela oportunidade. Pessoal, a gente fica assim, de vez em quando olhando para cima e para baixo, porque tem as duas câmeras, tá? Mas vamos lá, eu vou ficar focado aqui no YouTube, que eu acho que vai ficar mais interessante. Bom, então, como o Rafael falou, meu nome é Genésio Vasconcelos, sou formado em Administração de Empresas, de graduação, né, e tenho o meu doutorado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, lá em São Paulo, tá? E eu sou empregado público, trabalho na Embrapa, tá? Mas hoje aqui a gente está conversando nada sobre a minha profissão especificamente, né? É sobre um assunto que me encanta muito, que me chama muita atenção desde 2007, que eu comecei a ler e enveredar mais pelo tema, né? Acho que talvez até minha formação tenha ajudado um pouco nisso,
que é finanças pessoais, né, dinheiro e essa coisa toda, e como a gente pode lidar com essa questão, né? Então, educação financeira e como a gente pode introduzir esse tema não só de forma formal, no ensino formal, vamos colocar assim, como na vida prática, né? No dia a dia, na vivência entre amigos, entre familiares, na relação com os cônjuges, enfim, né? Então, é isso, tá? Rafael, estou à disposição, espero contribuir com alguma coisa, espero que seja útil e, mais uma vez, agradecer pelo convite e pelo público que está aqui presente assistindo a gente. Muito obrigado, professor, doutor Genésio, não é professor, mas é doutor Genésio. Aqui nós vamos nos tratar apenas como Genésio e Rafael. Vamos deixar as patentes de lado e vamos falar de educação financeira. Pessoal, como sempre a gente faz nas nossas lives, o pessoal que sempre acompanha já sabe, eu vou fazer algumas perguntas ao Genésio, que gentilmente vai nos responder essas perguntas, e enquanto ele estiver desenvolvendo o assunto, você vai colocando no chat a sua participação. Era muito interessante se você que estiver no Instagram, marque alguém para assistir essa live depois. Se você estiver no YouTube, manda esse link para alguém que você sabe que vai se interessar sobre esse tema. E à medida que as pessoas forem entrando e participando, nós vamos fazer uma parada nas respostas do Genésio e vamos incluir as colocações de vocês. E aí, colocando a sua pergunta ou o seu exemplo, alguma coisa que você esteja participando, tanto eu como o Genésio podemos dar a nossa opinião, falar sobre o assunto, e aí a gente vai fazendo com que a live fique mais dinâmica, incluindo você também. Infelizmente não dá para colocar todo mundo na tela, mas dá para colocar no chat, ficar uma coisa extremamente democrática. E aí algumas angústias que forem surgindo para vocês, traz para nós, para a gente poder cortar aqui, abrir, analisar e ver o que a gente pode construir junto de conhecimento sobre essa área. Primeiramente, a educação financeira, como nós falamos na chamada, no WhatsApp, para os nossos colegas, é um tema transversal que está na Base Nacional Comum Curricular. Esse ano de 2020, todas as escolas já deveriam ter passado pelo processo de implementação da base, e com a implementação da base, nós já teríamos a educação financeira sendo trabalhada transversalmente nos componentes escolares. A base, ela diz que quem deve trabalhar com o tema de educação financeira é o componente e área de matemática. Mas aí fica aquela coisa, só o pessoal da matemática é que vai trabalhar isso? Se é um tema transversal, não seria interessante que a geografia, que a biologia, que a história, sociologia e todos os outros componentes fossem também chamados para trabalhar com a educação financeira? Então, para a gente começar a responder essa inquietação, Genésio, diga para nós o que é educação financeira, meu amigo. Vamos lá, Rafael. O pessoal está falando que está sem som aqui no Instagram. Não sei se você está conectado direitinho aí o fone. Talvez seja o fone, que esse fone está dando problema. Deixa eu tentar ajustar aqui. Só um instante. Pessoal do YouTube, só um instante. Pronto, acho que agora vai melhorar o som aí. Agora tá bacana. Pronto, agora tá legal. O pessoal perdeu o som. Pronto. Deixa eu só baixar aqui para não dar microfonia. Né? Não, para mim não deu, não. Pronto, agora perfeito. Agora tá tudo ótimo, excelente. Então, vamos lá, né? Você me perguntou, Rafael, só para quem pegou agora e estava sem o som, né? O que é educação financeira, né? Que você me perguntou. Isso. Bom, é o seguinte, eu não vou dar nenhum conceito formal, tá? Sobre o risco de eu cometer alguma gafe, né? E, mais uma vez, ao pessoal que está aqui no Instagram, a gente está olhando para cima e para baixo, a gente está com duas câmeras, tá, pessoal? Está no YouTube e no Instagram ao vivo, ao mesmo tempo. Bom, então, educação financeira, Rafael, assim, educação financeira é um tema muito amplo, que ele diz respeito a toda o nosso comportamento, mentalidade, né, e conhecimento sobre o dinheiro, né, a forma como a gente ganha o dinheiro, a forma como a gente aplica o dinheiro da gente no nosso dia a dia e a forma como a gente vai guardar ou reservar esse dinheiro de forma para o planejamento das nossas atividades no decorrer da nossa vida, tá? É muito comum que a gente pense em dinheiro só com relação ao mês, né? Hoje, coincidentemente, é 1º de outubro,
né? Muita gente está recebendo dinheiro hoje, eu particularmente recebo todo dia primeiro, mas eu sei que daqui até o dia 10 as pessoas estão recebendo de acordo com a variação da sua empresa, né? Então a gente está em época de pagamento e as pessoas tendem a fazer um planejamento, assim, quando começam a fazer o planejamento, elas tendem a fazer um planejamento dos 30 dias, né? Do mensal. E assim, mas a gente, para zerar aquele planejamento, para quando chegar no outro mês, fazer de novo e a vida virar um eterno sobe e desce de dinheiro a cada 30 dias, né? Dia 1º eu tô rico, dia 30 eu tô pobre, né? É verdade, meu amigo. A gente Quando o até mês tem brinca com isso, 31 né? dias, quando o mês tem 31 dias, o cara fica um dia pobre, né? Assim, no limbo, fica, meu Deus, qual o sentido da Melhor vida, né? mês do ano é fevereiro, que tem menos dias, não é isso? Exatamente, entendeu? O ruim é porque às vezes tem um carnaval, na Aí grande é, maioria das vezes, aí também é aquele desastre, né? verdade. Então, o que acontece? Educação financeira é isso, sabe assim, por que eu recebo o meu recurso, como eu recebo esse recurso, né? Qual a importância dele para a minha vida, para a vida das pessoas que estão ao meu redor, e como eu vou administrar esse recurso com relação à minha vida futura, né? Tem sempre um argumento que as pessoas dizem assim, eu não vou guardar dinheiro porque caixão não tem gaveta, né? É, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, né? Só se vive uma vez e tal. Só que você esquece que a probabilidade maior é de que você viva, né? Verdade. Não viver, ainda mais quando a gente é jovem e tal, não viver é uma exceção, né? Que aí você tem algum ataque fulminante, alguma doença, enfim, fatalidade, algum problema da vida, enfim, não vou citar aqui os motivos de falecimento, né? Mas esses motivos de falecimento, quando a pessoa é muito jovem, eles são exceção à regra. A regra é que você vai embora, Verdade. tá? Fica aí hoje 80 e poucos anos, tá tranquilo. Hoje o pessoal morre com 75, você diz, meu Deus, morreu novo, né? Ainda tinha mais uns Verdade. 10, 15 anos pela frente. Então, quer dizer, o que é que você está fazendo hoje para garantir a sua vida até os seus últimos dias? Né? Isso é educação financeira. Né? Eu É entendo. viver o hoje, trabalhar para garantir o hoje, viver o hoje, mas pensando também no amanhã, né? Não deixando de pensar no futuro. Eu acho que é por aí, sabe? Nós, na geografia, falamos muito sobre a questão do desenvolvimento sustentável como sendo um conceito associado à exploração de recursos naturais por um período longo, tanto pela nossa geração como pelas gerações futuras. Então, falar de educação financeira também é algo que deve ser tratado a curto, médio e longo prazo. Então, eu Perfeito. creio que, pela fala do Genésio, não sou especialista da área, mas pela fala dele que nós estamos falando de algo que deve estar associado ao nosso cotidiano. Que a gente deve sempre estar planejando e pensando não apenas no presente, que é realmente a maioria das nossas reações, a minha particularmente, quem me conhece sabe que eu sou meio, assim, né, meio estourado. Eu não tenho, assim, esse planejamento a longo prazo muitas vezes. A minha esposa é que fica ali mais no meu pé, me segurando e tudo, ela é bem mais atenta a isso, então agradeço muito a ela, por tudo que eu conquistei hoje, eu acho que devo a ela, porque senão não teria conseguido, por causa dessa questão da educação financeira que eu não tive. Então, na minha escola, na minha família, eu não tive essa educação financeira, não fazia parte da nossa formação, nem escolar e nem familiar, essa questão da educação financeira. E eu creio que nós, como estamos hoje em dia imersos nessa ideia do consumismo, isso acaba consumindo não apenas o nosso recurso imediato, como o nosso recurso a longo prazo. Então, eu creio que esteja diretamente ligado com essa questão a longo prazo também. Qual a importância da educação financeira, Genésio, para crianças e adolescentes? É só nós, adultos, que temos que nos preocupar? Ou você, na sua experiência, entende que existe também a necessidade e a importância dessa educação financeira para crianças e adolescentes? Vamos lá, Rafael. Você tocou num assunto muito interessante na sua fala anterior. Você falou da geografia e do uso dos recursos naturais, né? De forma sustentável, para que você consiga sustentar uma sociedade hoje, garantindo a sustentabilidade de outras que virão a médio e longo prazo.
né? Isso é muito importante. Isso é exatamente perfeito o conceito também da economia. A economia nada mais é que uma ciência que estuda os recursos escassos, que são geralmente monetários, né? E aí são as moedas dos diversos países, ou coisas que possuem valor, frente aos desejos que são insaciáveis, né? Então, como você fazer essa média? Todos nós temos desejos infinitos, né? O ser humano, ele não tem limite nos desejos dele, por natureza. A gente, por natureza, quer sempre mais. É tanto que se você for ver os pecados capitais, assim chamados, né? É a luxúria, a busca pelo prazer sexual de forma exacerbada, muito, né? É a glutonaria, você quer o prazer da comida muito, em excesso. A própria mesquinharia, né? A avarento, né? Se você é avarento, ele quer o acúmulo de capital máximo possível e ali ele não larga nada por nada. E por aí vai, tem vários outros. Então é sempre em excesso, a gente está sempre nessa explosão de sentimento, de busca por coisas que a gente não acaba, né? A própria ansiedade, que é algo tão comum hoje em dia, esse excesso de futuro na vida presente. A gente quer sempre mais saber o futuro e a gente Verdade, meu tenta amigo. trazer isso para o presente e a gente acaba ficando sufocado, e aí fica assim, fica com taquicardia e fica impaciente e tal, então calma. Depressão, E depressão é excesso de problemas passado, né? emocionais, Todo o tempo pensando no passado, enfim. Então, o que é que a gente tem que fazer, né? Voltando para ansiedade o e dinheiro, depressão, não é verdade? né? Voltando para o dinheiro, né? Assim, o que é que dinheiro tem a ver com isso que a gente está falando aqui? Geografia, né? Ansiedade, né? E o dinheiro aí nessa coisa toda. O que é que acontece, Rafael? Assim, e voltando para a sua pergunta, voltando porque a gente não saiu dela, né? Mas assim, você perguntou qual a importância da educação financeira para crianças e adolescentes. Ora, nós, eu, você, todo mundo que está assistindo a gente aqui, nós somos hoje adultos, creio que boa parte do nosso público seja um público mais adulto. Nós somos hoje adultos frutos de uma formação que nós recebemos durante a caminhada da infância e adolescência da gente, juventude também, né? Então a gente constrói os nossos valores, nossa percepção de mundo, nossos traumas, nossos desejos que ficaram reprimidos na nossa infância e adolescência, né? E isso reflete muito na vida financeira da gente lá na frente, que para nós aqui é o nosso hoje, né? Quando a gente tem a nossa vida adulta, que a gente tem o nosso emprego, quer tenhamos um relacionamento estável ou não com outra pessoa, enfim, independente da conformação familiar que você tenha a vir a ter na sua vida adulta, a gente tem uma série de consequências da nossa formação de infância e adolescência. Não quer dizer que isso é determinante que não pode ser mudado. Pode, tá? Nós somos seres humanos passíveis de inteligência. A gente pode voltar um pouquinho, né? Os psicólogos estão aí para isso, para ajudar a gente a identificar o ponto ali que não está legal, reformula aquilo dali e vamos tocar a vida, né? Só que qual o problema disso para o dinheiro? O problema disso para a nossa relação com o dinheiro são inúmeras, tá? Por exemplo, a gente falou aqui no caso da ansiedade, dos desejos, né? Se eu sou uma criança, se eu sou um adolescente, um jovem que não tem seus controles de desejo devidamente trabalhados, né, entendendo que há limitações em tudo na vida da gente, eu não vou entender limitações financeiras também, né? Então, eu não vou Verdade. entender, por exemplo, que um cartão de crédito, aquele dinheiro que está ali, ele não é meu. Aquilo ali é só um meio de pagamento. Eu não tenho aquele dinheiro, não é meu salário. O meu salário é o que eu recebo. Por exemplo, eu, Genésio, já tive um cartão de crédito, é até engraçada a situação, que não tinha limite. Ele não tinha limite, né? Assim, É o o que eu sonho de quisesse muita comprar, gente, né? eu tinha um e minha esposa tinha outro. É o sonho de muita Então, gente. E ou pode se tornar um pesadelo. grande pesadelo, né? O pesadelo. Então, o que acontece? Verdade. A gente tinha esse cartão, eu e ela, a gente tinha esse cartão. E para você ter ideia, o primeiro carro zero que eu comprei à vista, eu comprei exatamente com esse cartão. Eu fui na loja, escolhi o carro e tal, já tinha o dinheiro para pagar, eu disse, não, mas eu vou passar no cartão, que era para ganhar os pontos, para ganhar Isso. milha e tal, para viajar, né? Já é E aí, planejamento. então, quer dizer, Dinheiro que volta. já
eu já tinha uma educação financeira, uma caminhada no tema, né? E aí eu me programei direitinho, comprei o carro à vista com o dinheiro, organizei, juntei o dinheiro e tal. E aí passei no cartão. Então, eu estou falando do cartão para você ver o perigo que aquilo é quando você não tem a devida educação. E aí, voltando lá na criança e no adolescente, quando você não teve a educação formal de impor limites. Então, assim, eu sabia que eu tinha os meus limites. Quem era o meu limite? Era o meu orçamento doméstico. Mas o meu cartão, ele dizia, eu não tenho limites. É você que vai me colocar o seu limite em mim, né? Que às vezes é o contrário. As pessoas querem que o cartão seja o limitador porque ela não tem o limite próprio. Então tem que ter uma fonte externa que diga, para, tá bom, já chega, né? Então, assim, só que nós somos seres racionais. Nós somos seres racionais, somos dotados de inteligência, a gente tem que começar a trabalhar isso. Quando é que a melhor forma de trabalhar isso, melhor época? Na nossa formação, quando nós somos crianças e adolescentes, né? Então, essa fase da vida da gente é uma fase muito interessante para você começar a trabalhar alguns valores. E aqui eu não falo de valores monetários, né? Claro, você tem que entender, todo mundo passou por essa fase, de entender qual o valor de uma cédula de R$ 5, de R$ 10, de R$ 20, 50, agora 100 e 200, né? Mas não é só esse valor que eu estou falando, eu estou falando do valor das coisas, né? Quanto custa o seu objeto de desejo? E aquele objeto de desejo, ele vai realmente te trazer felicidade ou é um desejo efêmero que a sociedade põe a você? Né? A gente, quando é criança e adolescente, a gente vive no ambiente escolar. Desejo que vai vir como mal. O ambiente escolar, ele tem a sua benesse, que aí eu acho muito boa mesmo, para esse momento da vida da gente, onde todos nós somos, entre aspas, iguais. No sentido de que a gente está todo mundo fardado, né? Geralmente vai todo mundo com a mesma farda, o mesmo tênis ou um tênis ali meio que padrão. E aí o que diferencia de uma pessoa ou outra, às vezes hoje, né? Na minha época não tinha isso, mas hoje é um celular, é a marca da tua mochila, é a marca do tênis, é um Na nossa relógio, época era todo mundo de quichute. né? O tênis padrãozão, no máximo que você diferenciava alguém era a marca da mochila e um relógio que a pessoa tinha, as meninas ali um brinco, um colar, alguma coisa assim, né? Então, o que acontece? A gente vem na adolescência, juventude ali, preso no colégio, preso assim, entre aspas, né? Estou super a favor da educação, por favor, não me entendam mal, sou fruto dela, mas a gente fica ali fechado no mundo, né, do colégio, e quando a gente vai para a faculdade ou acaba o colégio que vai para o ambiente de trabalho, aquele mundo ele se abre, explode para você, de repente você está numa sociedade. E aí são roupas todos os dias, são sapatos diferentes, são consumos diferentes, é saída, são bares, festas, baladas, celulares, praias, viagens, e você começa a se ver louco com aquele monte de desejo, né? E a gente tem um desejo natural próprio nosso, como seres sociais que nós somos, de nos identificarmos com um grupo social e seguirmos aquele grupo social. Então, a nossa tendência, inclusive de consumo, ela vai muito mais por aceitação ou por identificação de um estereótipo que a gente quer formar com determinados consumos, do que na sua utilidade e necessidade. A gente não se questiona por natureza, a menos que você seja devidamente trabalhado para isso, a gente não se questiona pela necessidade, né, conveniência e capacidade. Pelo contrário, eu vejo assim, todo mundo da minha turma ali está usando uma marca tal de roupa, então, pô, vou ter que usar também, porque senão eu vou ser diferente. Tênis, celular, todo mundo usa celular X, eu tenho que usar. Todo mundo passou por isso, eu passei por isso, você com certeza passou. Alguns vivem passando, outros caem mais dessa fase, mas tem gente que vira idoso passando por isso, né? Tem idoso que diz assim, eu não posso ir para local tal com essa roupa, o que é que as minhas amigas vão achar, os meus amigos vão achar de mim com essa roupa, né? Cara, esquece isso, esquece, entendeu? Relaxa, relaxa. Não importa. Então, assim, o que a gente tem que começar a trabalhar em crianças e adolescentes são esses conceitos, né? De desejos, consumo, a importância do trabalho, para que você trabalha, né? E, além disso, qual a tua relação com o dinheiro? E aqui uma coisa que quando a gente é mais novo, a gente tem mais dificuldade para pensar a longo prazo, né? Porque a gente viveu pouco.
Quando você tem 10 anos de idade, você viveu 10 anos, mas desde que você está meio que consciente mesmo, dos 3 anos para cima, então você, na sua cabeça, tem 7 anos de memória, né? Assim, eu estou arredondando, tá? O pessoal que estuda a área pode me contradizer, mas mais ou menos isso daí. Vamos só para levar como exemplo. Então, para você chegar para uma criança de 10 anos, falar em 30 anos de vida, em 40 anos de vida, e quando ela se aposentar, ela não consegue mentalizar porque ela nunca Verdade. passou por isso, né? Verdade. Então, isso tem que ser Muito trabalhado abstrato. sempre. É muito longo. Então, assim, eu estou próximo de fazer meus 40 anos. Para mim, pensar daqui quando eu tiver mais 40, quando eu tiver com 80, para mim já é algo mais palpável. Dizer, pô, então Verdade. é mais uma vida que eu já vivi, isso daqui que eu já vivi até hoje de novo. Então, depois dos 80, o que vier é lucro. Eu não sei mais quanto tempo eu vou viver, não sei como vai estar a medicina daqui para lá. Mas então já consigo me preparar. E aí o que acontece, Rafael? Assim, e vai naquilo que eu te falei, né? Como a gente fica nesse ciclo curto, se você não expandir o ciclo mental das pessoas, elas têm dificuldade de pensar a longo prazo e de fazer planejamento e de se organizarem financeiramente para isso. Qual a consequência disso? Você sai do colégio, começa a trabalhar, ganha dinheiro para o mês, aquilo que eu estava falando no começo agora, né? Só consegue gastar, às vezes, dentro do mês e olhe lá. Aí você tem um adulto que, para comprar as coisas, ele diz assim: eu só consigo comprar a prazo, porque eu preciso ter uma prestação para pagar. Se eu não pagar a prestação, eu não consigo juntar, porque a cabeça dele está para um mês. Ele não consegue passar daquilo, né? E aí ele arruma uma prestação para pagar casa, para pagar apartamento, para pagar viagem. Conheço pessoas que viajam por prestação, porque é a única forma que elas conseguem viajar é prestação. E aí o teu salário está comprometido, aí você começa a comprar roupa a prestação, começa a fazer o supermercado da tua casa a prestação, os medicamentos a prestação, e o combustível do teu carro você quer colocar a prestação. Porque você perdeu completamente o controle das Controle. coisas, né? E aí, então, o que acontece? Quando você passa por esse sentimento, você vai trabalhar a tua vida inteira. Quando chegar aos 70, 75 anos, você vai dizer, agora eu vou me aposentar. E aí, o que é que você preparou para a sua aposentadoria? Nada, né? Você não preparou nada. E aí você tem, dependendo do caso, uma aposentadoria pública, que historicamente, e aí eu não vou falar de governo, tá, gente? Assim, não é o meu alvo, mas assim, não é de governo A ou B, mas se você estudar aposentadoria pública, não só no Brasil, como em vários outros países, ela é uma ferramenta decrescente, tá? Historicamente, você ganha um valor Independente do menor, governo, sim. menor do que você ganha quando você estava ativo, e o poder monetário desse valor ele vai decaindo com o tempo. Ao Verdade. contrário, a sua demanda financeira ela aumenta com o tempo. Quanto mais velho você fica, mais medicamento você precisa ir mais ao médico, você precisa ter aparelhos específicos na sua casa, você vai precisar contratar alguém para fazer as coisas básicas da sua vida até o dia que você não vai conseguir nem se levantar sozinho. Né? Alguém vai ter que dar banho, e você tudo isso é custo. Quem vai bancar esse Verdade. custo? Você se preparou para isso? Você vai jogar nas suas próximas gerações. E se a sua geração próxima não tiver dinheiro, como é que vai ficar a situação? Né? Então, assim, a educação financeira é muito importante na infância e adolescência, porque a criança e o adolescente que já tem esses valores incutidos, eles vão ser trabalhados no decorrer da vida dessa pessoa, essa pessoa vai ser um idoso financeiramente autônomo, tá? Claro que a gente vai sempre precisar de alguém na vida, graças a Deus por isso, né? Que senão ia ser muito chata a vida. Haja vista o isolamento social que a gente ficou aí, é chato, né? A gente quer ter gente ao nosso redor. Então, assim, você vai ser financeiramente autônomo, ou seja, você não vai. A ideia é que se consiga ser uma pessoa que não seja um peso para os outros, e você vai proporcionar aos que vierem após você, e aí a sustentabilidade que você falou na geografia, que aqueles que vêm após você já venham com alguma coisa. E que se esse ciclo se repetir, os próximos virão com algo mais, os outros com algo mais, e você tem. E onde é que isso acaba, Genésio? Acaba nesses países ricos. Os países ricos, eles são ricos não é de uma geração. Eles são ricos há Verdade. milênios. Né? Você pega os árabes têm uma veia comercial antiquíssima. Você pega os asiáticos, antiquíssimos, os europeus. Então, assim, o pessoal não é rico de 1950 para cá.
Eles são ricos porque têm um pensamento voltado para o amanhã. E aí eles pensam nas próximas gerações. Não sou eu que vou usufruir tudo, mas o próximo pensa no próximo, no próximo, no próximo, no próximo. Qual dos países mais ricos do mundo? Suíça. Um negocinho desse tamanho, né? Assim, não desprezando a Suíça, por favor, mas geograficamente aí falando na sua língua, né? O território é pequeno e é riquíssimo. Por quê? Porque eles têm uma mentalidade de longo prazo, Japão, idem, tá? Eles têm uma mentalidade de longo prazo mais desenvolvida que a nossa. Então, assim, vamos desenvolver essa mentalidade também. E aí, só para fechar, porque senão também, numa resposta só, eu falar uma hora todinha. Mas a gente que é professor, né, assim, a pergunta é 50 minutos de aula, né? Então, o cara vai embora. Mas, assim, o que acontece? Eu me perdi, voltei. A criança, foi feito um experimento com as crianças, e isso é muito conhecido na psicologia de comportamento, né, comportamental, no behaviorismo, onde eles fizeram um estudo nos Estados Unidos, e aí eu vou contextualizar para os Estados Unidos, que foi realmente onde foi feito o estudo, onde eles colocavam crianças em salas isoladas, ficava só uma criança por sala, chegavam para ela e diziam, não sei se você já viu esse estudo, mas enfim, para quem não ouviu, eu vou falar. Não conheço. Dava um marshmallow, né, que é um doce. Imagina que a gente aqui quer ser essa rapadura, né? Então dava ali um chocolate, um brigadeiro, uma rapadura, um marshmallow, enfim. Que é coisa mais atraente para uma criança do que um doce, né? Doce é coisa muito boa, né? Ela atiça as papilas gustativas, ela ativa serotonina, As boas sensações. Né? Isso. Então ele chega, tem um aroma agradável, então ele chega para a criança e põe um doce na frente dela e diz, olha, é o seguinte, vou te dar um doce aqui agora, tá? E eu vou sair dessa sala. Daqui a 15 minutos, sei lá, um tempo, tá? Vou chutar aqui 15 minutos. Daqui a 15 minutos eu volto. Se daqui a 15 minutos você estiver com esse mesmo doce aqui, eu te dou outro. Você vai ficar com 2. E aí você pode comer. Tá certo? Tá bom, legal. Fechava o doce lá, fechava a porta. E ficava a criança sozinha, num cubículozinho, sem nada, tudo branco, né? As paredes brancas. E ela e o doce. A enorme maioria das crianças, o que fazia? Comia o doce. Comia o doce. Não conseguia esperar 10, 15 minutos, 5 minutos, sei lá, eu tenho até que rever esse estudo para falar os números com mais propriedade, mas não conseguia esperar para juntar e saber que, poxa, daqui a pouco tempo eu vou ter o dobro, o prazer vai ser dobrado. Mas a nossa ânsia de ter o imediato, né, e aí consumismo selvagem que a gente tem, né, nem sei se isso antevém dos nossos ancestrais aí primitivos, mas a gente quer na hora, a gente quer agora, a gente não quer esperar, né? A não ser que a gente trabalhe isso na gente, mas assim, a gente fica sempre assim, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E o que é que isso quer dizer? Se a gente for para a vida financeira, é exatamente isso. Poxa, eu vou gastar o meu salário todo esse mês, ou eu vou juntar uma parte e sabendo que daqui a um tempo essa parte vai me dar um fruto bem melhor do que se eu ficar consumindo ela todo mês. E aí, qual é o difícil? O difícil, às vezes, não é nem você juntar. O difícil é esperar. É esperar para que a matemática dos juros compostos faça a sua mágicazinha de multiplicar aquelas moedinhas, né? E elas vão se multiplicando, se multiplicando. E aí, já que você é professor, né, Rafael, assim, falando também para um público, tanto de professores quanto de alunos, o dinheiro é exponencial que ele cresce, o juro composto, né? Então, o gráfico do juro composto, ele é assim, ele começa pouquinho, sobe um pouquinho, aí depois começa a subir rápido. Só que essa curva rápida, ela só acontece depois de um tempo que ela está no pouquinho. E aí você começa a juntar dinheiro e diz, poxa, mas está rendendo tão pouco, pô, deixei de sair semana passada para juntar o dinheiro e vem 1 centavo na minha conta, né? Pô, não compensou o prazer que eu reprimi, né? Eu vou deixar de comer o brigadeiro para... Não vou gastar esse dinheiro logo. Só se vive... Aí começa, só se vive uma vez, caixão não tem gaveta, não sei se vou estar vivo amanhã. E aí amanhã você está vivo, né? Amanhã você vem de novo. Anos, E a tua vida não muda, cara. Entendeu? Então, quer dizer, a gente vai trabalhar o resto da vida da gente para viver nessa peleja, né? Então, assim, vamos educar as crianças para que a gente tenha adultos melhores. Mas vamos lá. E agora
agora aqui as falas dos colegas que assistiram. Tem um pessoal aqui no Instagram que eles comentaram algumas coisas. Deixa eu colocar aqui rapidinho, que os comentários do Instagram foram menores. A Ruth fala, muito bom, esse é o meu planejado com meu esposo, #planejamento. Tem algumas pessoas aqui no Instagram acenando, dando boa noite. Prazer, muito obrigado por estarem aqui. Armando, falando aqui comigo, alguns alunos, Tereza. Prazer muito grande, pessoal, estar com vocês aqui. Muito obrigado pela fala de vocês. Pessoal aqui do YouTube, Genésio, o Team Educação fala que é um tema importante e fala que é um tema que pode ser usado pela história, pela biologia, pela literatura. Como você mesmo citou, dá para falar sobre esse tema em vários campos, em vários componentes, incluindo isso para o cotidiano e para o dia. Deixa eu ver aqui. Tem mais falas aqui, só um instante. O professor Emetério diz, Schopenhauer diz que todo ser humano vai do desejo ao tédio, deseja até conquistar e logo em seguida, inconformado, deseja novamente. Ele diz que nem todos têm o direito de desejar, de ver seus sonhos realizados, sequer têm a dignidade necessária para ousar se perceber como gente na sociedade. Enquanto o poder público não olhar para os que menos têm, que são a esmagadora maioria, jamais conquistaremos a equidade social. Precisamos nos posicionar e não assumir o lado do opressor. Aí ele fala da condição que nós estamos vivendo hoje no Brasil, voltando ao mapa da fome, onde o desejo primeiro é comer para se salvar da fome. A gente vai, pela fala do Emetério e da sua fala, eu queria fazer já uma consideração. Mas antes disso, eu queria falar uma coisa que o professor Glauberto, ele comentou comigo, antes da nossa live. Ele falou sobre a questão da educação financeira, que muitas vezes no senso comum, ela se resume à ideia de guardar dinheiro. Ele até está falando aqui novamente, ó, como as crianças podem ser iniciadas no mundo dos investimentos, qual a idade serve e seria apropriada, que é outra pergunta do professor Glauberto, ele é professor de matemática do município. Mas achei interessante colocar logo a primeira pergunta que ele fez antes da live, que é essa, dentro do contexto que você está dizendo, para juntar com a do Emetério. Vamos pensar no seguinte, Genésio. Eu, Rafael, sou pai de família, recebo um salário mínimo, tenho todos os descontos e vou ter que pagar aluguel, vou ter que pagar energia, vou ter que pagar o mercantil, vou ter que pagar para sobreviver. E aí, como é que esse pai, e aí juntando agora com o Glauberto e fazendo um pacote só, como é que esse pai vai poder, ele mesmo, pensar uma educação financeira, se essa educação financeira é para guardar dinheiro, esse cara não vai ter como guardar, e como é que esse pai e essa família pode ser incluída no tema de educação financeira para que ele possa, na formação dele para as gerações futuras, tanto da nossa criança como daquela que ele ainda vai gerar, pensar em ideia de investimento, pensar em ter alguma coisa a mais. Porque eu estou falando, Genésio, porque nós que estamos falando aqui, eu, o Emetério e o Glauberto, como a gente trabalha com a prefeitura, a gente atende um público muito pobre, um público muito carente, um público que não tem as necessidades básicas deles atendidas. Então, como é que eu vou, como professor, conseguir encaixar essa ideia de educação financeira na realidade deles? Porque, como o Emetério falou, muita gente está preocupada só com o que comer. Comeu, está satisfeito. Então, como é que a gente vai conseguir fazer com que as duas coisas conversem? E aí eu incluo, educação financeira é só para guardar dinheiro, só serve para isso? Então, tenta esclarecer isso para a gente. Aí eu vou pedir só para você ser mais breve do que na primeira resposta, por causa do nosso tempo. Nós estamos com 39 minutos. Não que a gente não tenha mais tempo, a live do Instagram é 1 hora, por isso que a gente está aqui, assim como o Genésio falou, né? A gente pode até recomeçar a live do Instagram, não tem problema, mas só para a gente não ficar muito longo também e não tomar muito tempo do pessoal. Então, vê se tu consegue responder esse mundo que eu joguei aí em cima de ti em pouco tempo. Te desafiei agora, viu, bichão? Rapaz, é simples, né? Onde é que eu marco o X da resposta certa? Verdade, é verdade. Vou dar as opções. Mas nós estamos aqui atrás que você nos dê opções.
Mas deixa eu te falar, Rafael, assim, você levantou temas muito interessantes e que eles extrapolam a questão financeira doméstica, né? E coadunam também com a questão financeira social, política, econômica, de uma política de governo e nas suas diversas esferas municipal, estadual, federal, às vezes até internacional também, tá? Então, o que acontece? Eu não vou entrar nessa questão sociopolítica, tá? Porque aí é um tema muito e muito amplo e a pessoa vai embora. E a gente, né, acorda, o sol nasce amanhã e a gente está aqui falando. Mas o Verdade. desafio é grande. O desafio realmente, sem dúvida alguma, é muito grande, sabe? Assim, se você pegar casos extremos, e a gente tem uma grande população nossa que realmente vive na condição de miséria, né? A condição de miséria, para quem não sabe, até bem pouco tempo atrás, se você me corrija se eu estiver errado, são aquelas pessoas que ganham abaixo de ou até R$ 70 per capita mês. Então, a gente tem uma população que está incluída nisso. Você entenda o que é uma pessoa ganhar R$ 70 mês. É difícil você chegar aí para o YouTube ou para o Instagram e dizer assim, vamos ações, né? Não é assim, cara, entendeu? Não é por aí. Como assim, cara, pálido, né? Vou comprar ações de R$ 70 por mês. Então, assim, realmente é difícil, é difícil. Mas aí, uma pergunta do professor falou, educação financeira é guardar dinheiro? Não, não é guardar dinheiro, né? Educação financeira, eu acho que ela começa, e aí vai um pouco na minha fala anterior, da nossa relação com os desejos, sabe? De eu entender quem eu sou. Deixa eu te atrapalhar só um rapidinho. Eu vou só resolver uma coisinha aqui rapidinho, vou deixar você na tela sozinho, só alguns segundinhos, tá? Mas continue a resposta, por favor. É rapidinho. Não, se preocupe não, eu estou falando aqui. Então, assim, educação financeira não é simplesmente guardar dinheiro. Eu acho que educação financeira, aí quem não concordar, discorda, eu não sou aqui, longe de mim, ser o dono da verdade, o detentor de todo saber, mas, assim, a educação financeira ela tem um princípio básico, que é quem eu sou, nessa grande escala social que a gente tem no mundo, tão desigual, né? Quem eu sou? A partir do momento que eu entendo quem eu sou, eu começo a entender quais são os meus consumos possíveis. E aí, claro, o professor falou muito bem, tem as necessidades básicas, né? A pirâmide de Maslow, já tão conhecida, necessidades fisiológicas, você precisa pelo menos comer, beber no sentido de se hidratar, né? Morar, ter pelo menos um local para você viver e fazer suas necessidades fisiológicas, né? Vestir e se transportar. Então, você tem que basicamente atender as primeiras necessidades, tá? E aí, realmente, a discussão é longa, algumas faixas sociais, elas são extremamente massacradas nessa fase, tá? Quer seja, aí entra controle de natalidade, tamanho de família, e salário mínimo, mas eu vou concentrar mais na segunda parte da pergunta, como você disse. Está falhando um pouquinho o teu áudio. Acho que está com algum problema na internet, a qualidade da tua imagem até diminuiu. Foi? Melhorou? Voltou? Acho que voltou. Não sei se acho que agora melhorou. Melhorou. Então, eu acho assim, sabe, Rafael, independente de quanto a gente ganha, voltando para aquela questão do desejo, sabe? A gente tem que entender quem nós somos. Esse é o grande desafio, sabe? A partir do momento que a gente entende quem nós somos, quanto eu ganho, quanto eu preciso para viver, e aí eu vou partir, infelizmente, eu partir de uma situação onde você consegue pelo menos comer, tá? Eu consigo comer, consigo me transportar e é uma coisa básica ali, tá? A gente vai para uma discussão muito mais social, política do que... Tá falhando muito de novo. Mas... Falhando de novo? Tá, acho que o seu sinal de internet está ruim. Eu estou do lado da internet aqui. É coisas de transmissão ao vivo. É normal, infelizmente. Isso, agora, só uma coisa, para eu dar essa saidinha, só para eu entender. Quem está nessa condição abaixo da linha de pobreza, que é dos R$ 70 para baixo, não tem como a gente falar de educação financeira para essas pessoas, elas ficam excluídas desse tema, ou dá para falar para tentar resolver o problema? Eu dei essa saidinha, eu posso ter perdido alguma coisa. E aí eu queria saber isso. Como é que a gente vai lidar com isso com os alunos da prefeitura?
Exato. Falar de educação financeira é você falar de recursos. Você fala muito bem de recursos naturais, né? Na geografia. Os recursos são escassos, né? Eles são limitados. E a gente tem que utilizá-lo de forma muito sustentável para que ele siga com a gente aí para o resto da vida, né? E para as outras sociedades. Então, o que acontece? Assim acontece também com a gente. A gente tem um recurso que ele é padrão para todo mundo, que é o tempo, né? Por mais clichê que pareça, mas a gente tem 24 horas disponíveis. Então, assim, começa daí. Você tem que entender o conceito de recurso. O recurso ele é limitado. Os desejos são limitados. As necessidades são ilimitadas. Acho que necessidade nem tanto, mas o desejo em si é limitado. Então, o que acontece? Se eu tenho uma necessidade e eu não estou conseguindo supri-la basicamente pelo meu recurso atual que está escasso, por um certo lado, em alguns casos, não estou dizendo que é uma saída padrão, mas a gente tem que começar a pensar em como aumentar essa entrada, em como melhorar esse meu recurso. E aí eu tenho basicamente duas formas. Forma 1, me capacitando, tentando oferecer alguma coisa de qualidade maior para a sociedade, e aí qualquer nível de serviço que seja, desde o serviço mais simples ao mais complexo, ele tem a sua especificidade e ele é remunerado pela sua singularidade, né, pela sua importância que a relação de consumo fornece. Então, se eu identifico ali, se eu sou professor, né, se a gente é professor, se eu ficar fazendo exatamente o que todo mundo faz, um dia eu já não vou ser tão essencial. Alguém vai vir e vai tomar o meu lugar, com o diferencial. Então, qual o diferencial que eu posso agregar? Vai agregar alguma coisa diferente. Às vezes, por que tem vendedor ambulante que vende mais do que outro? Porque o cara fala legal, o cara diz uma piada, ele fala uma coisa engraçada, ele dá um sorriso. Quanto custa um sorriso? Nada. Né? Você dá um sorriso, você ganha o seu cliente. E aí ele começa a ganhar um pouco mais. Então, assim, você começa a aumentar um pouco mais o seu recurso, tá? Essa é uma forma. A outra forma é você ter mais uma fonte de renda. E aí aquele trabalhador formal, que ele só consegue trabalhar 8 horas por dia, eu sei que não é fácil, eu sei que não... Eu tenho 2 trabalhos, tá? Eu trabalho manhã, tarde, noite, sábado e domingo. Tá? Não é fácil. E aí vai. Dizer quantos eu tenho. Pois é. Então, eu acho que não sei nem contar. Eu sei que não é fácil, tá? Então, assim, educação financeira é tem que me entender. Falhando muito de novo. Não dá para entender. Dá uma pausazinha para ver se volta. Estou lhe avisando, porque como não dá para entender, aí não adianta você falar, porque não vai dar para entender. Enquanto a internet do Genésio retoma, eu vou colocar aqui a fala da professora Marta. É o sinal que às vezes fica realmente falhando. A professora Marta diz assim: a educação financeira deve ir muito além de informações sobre o sistema monetário, investimentos e matemática financeira, pois já foi constatado que as pessoas, mesmo com acesso à informação e boa renda, podem enfrentar sérios desafios financeiros. Precisamos dialogar mais com as crianças sobre o consumismo desde a mais tenra idade. É preciso um entendimento que inicie no contexto familiar. Aí ela pergunta: como aplicar a gestão financeira nas escolas, Genésio? E aí eu coloco também a questão de esse consumismo, essa renda que a professora Marta fala, ela varia de situação para situação, e isso que o Genésio está falando, que a gente pode também pensar em falar junto, a ideia do empreendedorismo, do empreender, do criar, porque como o Genésio está falando de uma outra fonte de renda, e eu até brinquei aqui que eu não sei contar quantos empregos eu tenho, além do meu emprego formal, são vários, aí a gente começa a brincar com isso, mas é uma ideia boa, porque a gente começa a estimular as pessoas a criarem, e criarem coisas que sejam especiais, criarem coisas que são que outras pessoas não têm, que é diferenciado, que tanto pode ser uma renda extra, como pode aumentar ainda mais o ganho efetivo. Vamos ver se o áudio do Genésio já está bom. Exatamente. Melhorou? Melhorou? Tá todo mundo aqui me ouvindo? Sim, agora está dando para entender. Beleza. Perfeito, ótimo. Então, Rafael, assim, também sendo sucinto, né? Porque se deixar a gente vai embora na fala. Mas, assim, é isso que você está falando, assim, cara. Você tem que entender quanto você ganha, como você pode fazer para agregar valor ao seu trabalho, tá? E outro fator muito importante, que às vezes a gente esquece, que é o seguinte: de que adianta eu ter 10 empregos, vamos exagerar aqui, né? De que adianta eu ter 10 empregos
se todo mês eu consumo tudo o que eu ganho? No final do mês eu estou pobre de novo. É aquele negócio, dia 1º eu estou rico, dia 30 eu estou pobre. Então o que é que está me faltando? Emprego? Não é, é gestão dos recursos. Né? Gestão dos recursos. E assim, antes de poupar, o pessoal estava falando, é só guardar dinheiro? Não, antes de poupar tem uma coisa mais interessante ainda, que é saber usar o que eu ganho. Se eu não souber usar o que eu ganho, eu nunca vou conseguir nem poupar. Quem dirá investir, que já é outra categoria da fase da educação financeira. Então, primeiro a gente tem que saber gerir os nossos recursos, para pelo menos empatar. Se você está conseguindo empatar, né, como a gente diz aqui no Ceará, chegar no 0-0, sem dever nada a ninguém, pagando suas contas, meu amigo, você já está acima da grande maioria da população. Mas isso não é suficiente. Porque as intempéries vem a pandemia, que ninguém esperava no mundo que vinha essa pandemia, e aí? Né? Se você não tem R$1 guardado, vem a pandemia, você perde o emprego, aconteceu o quê? Cadê? Né? Então, assim, você trabalhou a vida inteira para um dia perder o emprego e ficar na miséria. Não é assim. Né? Não precisa ser assim. A gente tem que entender, primeiro, quem nós somos na cadeia social de consumo, quais são as nossas limitações por conta disso, saber gerir os nossos recursos para que a gente não gaste nada além do que a gente pode, tentar poupar dentro do que a gente ganha, e se você conseguir ter fontes de rendas a mais ou agregar valor ao seu trabalho, que isso sirva para acelerar o seu processo de independência financeira. E aí sim a gente começa a falar em investimento, né? Para que eu chegue na minha fase idosa, pelo menos podendo me bancar e pagar minha comida, meus remédios, que já é muita coisa, né? E, deixa eu tentar minimizar a angústia dos professores. Com a minha experiência, nós professores, como a Genésio está falando, nós com um público que é de baixa renda ou de baixíssima renda. E o Genésio está falando de métodos de educação financeira que são aplicados com o intuito de regularizar a renda familiar. Porque, às vezes, o que acontece? Muitas pessoas se consideram mais pobres do que o que são, porque gastam mais do que o que poderiam gastar. Isso é uma parte. Uma segunda parte, Genésio tem total consciência, pessoal, de que tem pessoas que não se aplica o que nós estamos falando aqui. Que as pessoas, elas estão abaixo da linha da pobreza, é justamente pessoas que não têm renda para a gente poder fazer uma educação financeira. Então, como é que a gente vai levar isso para a escola? A gente tem que falar da questão do empreendedorismo, a gente tem que falar da questão da organização financeira, independente daquela criança estar naquele momento querendo ou podendo aplicar ou não. Porque já pensou se a gente fosse falar nas ciências sobre vírus só quando a criança estivesse doente ou quando ela estivesse exposta a uma pandemia, a gente não ia falar sobre vírus nunca. A gente não ia saber quando a criança vai estar doente. Então, a gente tem que falar sobre a educação financeira mesmo para a criança que está abaixo da linha da pobreza. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se essa criança vai sair da linha da pobreza. A gente não sabe se o que você está falando pode servir como um estímulo para a criança estudar mais, para, através dos estudos, conseguir sair daquela condição. Você não sabe se falando sobre isso a gente vai conseguir estimular naquela criança um projeto de vida que seja empreendedor. Essa semana mesmo, vocês viram nas minhas redes sociais, eu tive com 2 jovens de 17 anos que criaram projetos que estão impactando Fortaleza e até o Brasil. Com 17 anos, tem um jovem que está até aqui na live, não sei se ele ainda está aqui, o Edson, que ele coordena a mim, professor doutor, ele é meu coordenador virtual. Um jovem de 17 anos, ele coordena um projeto que é para aulas para o Enem com 17 anos de idade. E o Edson é filho de gente rica, está coordenando um projeto financeiro, milionário? Não, é um projeto social. E nós estamos sendo coordenados por ele. Tá aí o Edson aí, o Vem que tem Enem. E eu parabenizo, admiro demais o Edson, demais o Guilherme do projeto Dois Livros Fortaleza, porque são jovens que mesmo em uma condição humilde estão no seu projeto de vida querendo empreender. Então é disso que a gente está falando. Não fique pensando que o Genésio está falando só para os ricos. Não, Rafael está falando só para os ricos. Não, a gente está falando para todo mundo. Todos nós precisamos de educação financeira, independente da gente ter dinheiro ou não ter dinheiro. Se eu, Rafael, tivesse tido essa educação financeira lá quando eu não tinha dinheiro, hoje em dia, que eu sou servidor público, tem esse monte de trabalhos paralelos que eu faço, eu teria muito mais dinheiro do que o que eu tenho hoje, mas eu não tive essa educação financeira.
E naquela época o professor ia dizer assim, não vou dar educação financeira para o Rafael não, porque ele é pobre. Entendeu? Então é disso que a gente está falando. Vamos ser bem claro aqui para não ficar nenhuma pendência no nosso diálogo, já que o nosso tempo está quase acabando. Vai, Genésio. Então, o vento vai, o tempo vai acabando, né? E você falando aí, Rafael, eu acho que quem não assistiu deveria assistir um filme espetacular, e eu sempre me arrepio quando eu lembro dele, O Menino que Descobriu o Vento. É baseado em história real, de um menino em uma condição paupérrima na África, e que ele descobriu como Netflix, fabricar né? vento. Netflix, tá? Aí, Algumas Netflix. plataformas também devem ter. E é um menino que mudou a comunidade dele e é paupérrimo. Tipo assim, as pessoas brigando, e é literalmente brigando de murro e tal, por grão, né? Por arroz, por coisa assim. É um negócio pesado. O menino foi estudar nos Estados Unidos depois disso e tal. Porque ele empreendeu dentro da condição de miséria dele, que ele sabia das necessidades extremas que as pessoas não olhavam, mas ele sabia. E ali ele viu uma oportunidade e começou a trabalhar. Então, bom, a situação socioeconômica, como eu falei, se a gente for falar de sócio político, a gente vai embora e não termina isso daqui, tá? Não dá para a gente resolver o problema do Não, mundo, vai ter outras oportunidades, hein? Já vou logo dando a facada. Eu vou lhe querer de novo. Então, o que acontece? Vamos conversando. Então, pessoal, assim, para as idades mais jovens, assim, para as crianças e tal, é isso que o Rafael falou. É você colocar na cabeça da criança conceitos de valor, conceitos de limites, conceitos de posicionamento social, de consumo. E aí você começa a subir empreendedorismo. Porque não adianta você falar de empreendedorismo para uma criança de 5, 6 anos, às vezes que ela não entende muito bem, mas para um de 8, 9, 10, ela já está entendendo. E aí você começa a pensar, olha, eu vou dar só um exemplo aqui, tá? Eu estudava na época do doutorado, fazia doutorado numa faculdade, estudava em outra, que a biblioteca da outra era mais perto da minha casa. E o que acontecia? Tinha uma estudante de medicina, era uma faculdade particular aqui de Fortaleza, e a estudante, eu no almoço, a estudante de medicina vinha me vender brigadeiro. Eu sou diabético, né? Então eu não como brigadeiro. E aí eu perguntei para ela, né? Se você sempre vende, tal, ela disse, não, eu vendo que é para pagar, me ajudar nas despesas, né? Não falou exatamente com essas palavras, mas enfim, o resumo foi esse. E aí, aquilo me chamou extremamente a atenção. Você tem uma aluna de medicina numa faculdade particular que é extremamente elitista. E ela ali, vencendo todas aquelas barreiras sociais e psicológicas, está na hora do almoço, levando a marmita dela de casa, vendendo brigadeiro para ajudar a pagar as contas dela. Comprar livro, jaleco, essas coisas que entra na medicina da área da saúde sabe que é muito caro o curso. Não é só sentar e assistir aula. Então, assim, ela viu uma oportunidade, os colegas dela compram dela, ajudam e tal, enfim. E ela deve ter até se formado já, não sei nem o nome dela. Mas aquilo me marcou bastante, assim. Então, as necessidades aparecem, a gente tem que ter pelo menos alguma coisa na cabeça que nos escale para dizer, ó, tem uma oportunidade, tem uma opção. Então, assim, é legal? É bacana? Nem sempre é. Às vezes você tem que vencer a vergonha, vencer aqueles preconceitos sociais e tal, mas, cara, vai embora, tenta, dá a cara a tapa, porque ninguém vai fazer por você, entendeu? Então, sim, a educação começa daí, e aí daí para frente, galera, é que vai, conversando com calma, lá na frente fala de investimento e tal, lá na frente, tá? Não se preocupe com a meninada mais nova, não. Se preocupa agora com o pessoal com esses conceitos mais básicos, é igual a curva do juro composto, cresce devagarzinho no começo e depois ela dá um pulo, né? Porque é exponencial, então 2 que vira 4, que vira 8, que vira 64, que vira 128, 500 e tanto, e aí vai embora. Mas até lá ele vai do 2 para 8 para 4. Show. É isso aí, né? A gente, Genésio, até percebe muitas vezes, a professora André aqui, né, excelente debate, a gente percebe que esse debate realmente ele tem uma qualidade muito grande, porque, pessoal, a gente tem famílias que se despedaçam, casais que até se amavam ou tinham um carinho muito grande uns pelos outros e trazem para dentro da sua relação violência, agressão verbal, agressão física por causa de problemas financeiros. Então, tudo isso, pessoal, a gente tem que ter a responsabilidade de repassar para os nossos alunos. A gente vê hoje em dia alunos do Estado, da Prefeitura, com 14, 15 anos, saindo de casa para se juntar, para formar ali uma família,
mesmo sem ter condição financeira nenhuma. Talvez, se a gente falar sobre a educação financeira, se a gente colocasse mais essa educação financeira no nosso diálogo, no nosso cotidiano de escola, nas nossas semanas culturais, nas nossas feiras de ciências, a gente desse o destaque para a educação financeira, tanto quanto a gente gostaria de dar educação sexual, planejamento familiar, a gente teria como minimizar problemas sociais futuros. Se o nosso jovem, se a nossa criança souber que para ele formar uma família, ele tem que primeiro pensar na questão financeira que envolve todo o contexto familiar, talvez a gente evitasse de surgir famílias que estão nascendo sem nenhuma condição, nenhum fundamento financeiro para existir. Então, é responsabilidade nossa, sim, incluir a educação financeira na escola pública, mesmo para as crianças que não têm condições financeiras de pensar em investimento, em pensar nisso. Como o Genésio falou, há conceitos que são básicos. Conceito de consumo, todo mundo tem que ter. Conceito de limite, todo mundo tem que ter. Conceito de organização, todo mundo tem que ter, independente da situação econômica, política, social, religiosa, étnica. Qualquer pessoa tem que ter. A gente vê hoje em dia, Genésio, que muitos dos nossos adolescentes e jovens, eles entram para a criminalidade por causa não somente da questão do poder, mas também a questão do consumismo. Como eles não têm poder de compra na sua família, então entra para o mundo do crime com a ideia de que dentro do mundo do crime eles vão ter poder de consumir, então eles vão poder comprar uma moto, eles vão poder comprar um relógio, eles vão poder comprar ou até mesmo se tornar mais bonitão, mais sexy para as meninas. Então a gente tem que tentar fazer com que esse jovem compreenda que esse não é o caminho, que a gente não tem necessidade disso, que a gente tem necessidade de outras coisas. Acho que a nossa live do Instagram caiu. A tua caiu aí? Do Instagram foi pro espaço, foi. Pronto. A gente continua no YouTube. Aqui não tá salvo, não. Foi pro espaço. Foi encerrado. Pronto. Se tu quiser abrir aí, só para dizer pro pessoal que a gente vai fazer a finalização aqui no YouTube, só para a gente dar uma satisfação, a gente deu nem tchau pro pessoal, dar um tchauzinho para eles e diz que a gente está fazendo a finalização aqui no YouTube. Então, a gente está caminhando para os finalmente para chegar nisso. O que eu gostaria de falar aqui no final? Existe, pessoal, várias ações que dentro da escola a gente pode fazer. A gente pode fazer jogos, a gente pode fazer gincanas, a gente pode fazer várias atividades com grupos do ensino fundamental 1, com o ensino fundamental 2, gerando nessas crianças o pensamento financeiro, o pensamento de responsabilidade dentro delas, trocar pontuação por valores, fazendo com que as crianças percebam que tem que administrar esses valores. Se a gente criar tarefas numa gincana, para que a criança possa perceber que os pontos dela têm como se multiplicar à medida que elas reservam em determinado lugar ou em determinada ação, a gente começa a fazer com que a criança perceba que existe possibilidade de investir para o time dela ganhar ponto na gincana através do que ela investiu. E, às vezes, esse investimento pode ser de responsabilidade social, pode ser de responsabilidade ambiental, pode ser de ajudar o outro time. Uma vez eu quis criar na escola, dentro da Feira de Ciências Humanas, Genésio, uma atividade que eles ganhariam mais pontos se eles ajudassem o outro time. Eita, que quando eu propus isso, os professores disseram, não, isso aí não vai dar certo, não, que eles não vão querer fazer isso. Mas a ideia era justamente essa, eles não quererem mais saber que eles ganhariam mais ajudando do que fazendo por eles mesmos. Então, uma equipe ia ajudar a outra equipe a decorar a sala. Então, eu que era dessa equipe, eu não podia trabalhar decorando a minha sala. Eu ia ganhar ponto ajudando a outra sala a decorar a sala dela. Então, isso, pessoal, também é uma forma de transformar a ideia da gestão financeira de forma também humanitária, de forma também a reservar parte do meu recurso para investir na vida de alguém. Quem de vocês já parou para pensar, só na religião que a gente dá o 10% do dízimo, só na religião que a gente dá a oferta, só naquele grupo de caridade que a gente dá a oferta? Não. Tem muitas pessoas, que eu não sei se é o caso do Genésio, que não falam nada para ninguém. Oi? Não entendi. Pode continuar. Sim.
não falam nada para ninguém, pessoal, e mesmo assim, parte do recurso financeiro delas, elas guardam para fazer uma caridade, para investir na vida de outra pessoa. Então, o fato de você ter uma educação financeira possibilita que a gente possa planejar até ajudar o próximo. Então, tudo isso vai partir de uma ideia inicial que é de gerir o meu recurso pensando sempre no outro. Lembra do exemplo de Jesus? Ele pegou aqueles 2 pães e aquele peixinho daquele jovem que ele nem tinha se preparado naquele momento para dividir. O jovem não tinha se preparado naquele momento para dividir com os outros. Mas Jesus pega aqueles 2 pães e aquele peixe e multiplica aquilo e ensina não apenas a generosidade de Jesus, mas a generosidade daquele jovem, de pegar o único alimento que ele tinha para sobreviver, o único alimento que ele tinha ali naquele instante para saciar a fome dele depois de horas e horas ouvindo a Jesus, e ele divide aquele pão com 5.000 homens, talvez ali 7.000 a 10.000 pessoas, incluindo mulheres e crianças. Então, a ideia da educação financeira não é só, respondendo ao Glauberto, respondendo os outros colegas, não é só de juntar dinheiro para o meu benefício. A educação financeira também é benefício social. Outra questão que a gente pode incluir também na questão da educação financeira é que a educação financeira, ela parte da geografia, parte da biologia, ela parte de matemática, ela parte da física, porque em todas essas situações você vai ter, dentro da educação financeira, a possibilidade de entender melhor o governo, entender melhor os investimentos que o governo está fazendo, entender melhor quais são os investimentos para a área da saúde que devem ser feitos na sua cidade, no seu estado, no seu país, entender quais são os investimentos que podem ser feitos para a construção da sua casa, dos tijolos para comprar, das telhas para comprar. Então, tudo isso, pessoal, é muito importante. Tudo isso tem mais valor. Genésio, vamos aí para as nossas palavras finais. Tem gente aqui que está elogiando já nos finalmente. Mário fala de excelente debate. Vamos lá, deixa eu falar. Eu tive que me ausentar porque caso de professor é assim, né? Minha esposa vai dar aula ali no local que eu estava. Não, era no local, na verdade era no local. E aí entrou o horário já da aula dela, e aí eu saí, vim para cá para outro local aqui da sala. Mas, bom, é isso, sabe, Rafael? Assim, não é um assunto fácil de se exaurir, né? Ele não se exaure porque ele é um assunto social, a sociedade ela é dinâmica, e as questões aparecem a cada dia, a cada momento. Essa é a beleza do assunto, né? Então, o que acontece? Eu agradeço demais a todo mundo que participou, que fez perguntas, que colaborou, que assistiu, tá? Espero que a gente possa ter contribuído com algo útil para vocês e espero que seja um tema que seja bastante debatido nas escolas, sabe, gente? Eu acho que o professor, ele tem esse ato heróico, né, vamos colocar assim, de auxiliar na formação das próximas gerações, né? Eu também atuo na educação, no meu caso eu atuo mais na educação superior, né? Eu atuo atualmente com cursos de MBA, são já adultos e tal, mas a educação ela é a base de uma sociedade. Eu costumo dizer que tudo que eu consegui na minha vida foi graças à educação, graças a Deus em primeiro lugar, né? Graças às pessoas que me ajudaram nessa caminhada, você não faz nada só, e depois dessas coisas, graças ao estudo, né? Tudo que eu tenho é graças ao estudo. Então, eu agradeço, Rafael, e assim, estou à disposição para a gente debater outros assuntos, né? Dentro desse mesmo tema, porque o tema é muito vasto. Você vê que a gente não falou em nenhum momento em investimento, eu não falei nem taxa de juros aqui, né? Verdade. Não falamos em taxa de juros, não falamos em inflação, não falamos de nada. A gente falou aqui sobre questões amplas, né? Mas que elas são básicas para o avanço da educação financeira, tá? Eu acho que a partir daí é que a gente começa a trabalhar outros conceitos e tal. Então, é o que eu sempre falo no meu canal. Só fazer aqui um jabá, né? Fazer propaganda. Quem não me conhece... Com certeza, vale a pena, viu? Quem não me conhece aqui, o pessoal do YouTube, pessoal, eu tenho um canal no Instagram chamado Nosso Dinheiro. Então, tem um canal no YouTube aqui também, Nosso Dinheiro também. Se vocês puderem seguir,
compartilhar, curtir, comentar. O comentário ele traz sempre boas informações para que a gente possa estar trazendo temas atuais. Então, por favor, fiquem à vontade. Eu estou à disposição para contribuir dentro da minha limitação. E eu sou um exemplo de pessoas que seguiram aí o Genésio e eu fiz um negócio, eu fiz um investimento com base nos princípios que o Genésio passou nos seus vídeos. Então, vale muito a pena seguir o canal. Tem várias dicas que ele coloca lá, que ele coloca, como ele colocou aqui, princípios que nós temos que analisar dentro da nossa realidade financeira. Então, ele me deu os princípios que ele seguiu e pela orientação dele eu também fiz a minha análise financeira para fazer o investimento. Então, eu recomendo muito o canal do Genésio. Então, antes de encerrar a live, a professora Marta diz, pense que as estratégias, Rafa, sejam essas, atividades de criação e protagonismo do aluno, onde ele pode contribuir com as suas próprias vivências e suas experiências. A Maristela diz, iniciar a educação financeira desde cedo, sem dúvida irá fazer com que a criança, ao chegar à idade adulta, consiga lidar com as finanças pessoais e assim viver uma vida mais estável, e eu acrescentaria mais saudável também, porque a instabilidade financeira tira a nossa saúde, tira a nossa paz, né? As múltiplas inteligências, a professora Marta de novo, as múltiplas inteligências devem ser exploradas nas escolas, inclusive a inteligência financeira. Uma pessoa como o Genésio, que você percebe que ele fala com amor desse tema, ele tem uma inteligência desenvolvida para essa questão. Como é que a gente vai descobrir, pessoal, e potencializar nas nossas crianças se a gente não tiver na escola música, se a gente não tiver na escola a educação financeira, se a gente não tiver na escola o esporte, a gente tem que oferecer esse mundo para nossas crianças, para que a gente possa, como a professora Marta falou, fortalecer, consolidar, descobrir, incentivar as múltiplas inteligências. Então, a professora Marta fala das excelentes colocações, a Isis também fala da excelente palestra do professor Genésio, da nossa conversa, e já caminhando aqui para o finalmente, eu quero agradecer a todos que participaram. Nós tivemos uma rotatividade de pessoas muito grande, mas algumas permaneceram desde o começo até o fim, mesmo tendo mais de uma hora aqui de fala. Eu agradeço muito a presença de vocês. Nós vamos continuar caminhando juntos para a nossa próxima live. Nossa próxima live vai falar sobre educação e trânsito, a relação importantíssima que existe entre as duas áreas. E depois nós vamos agendar uma nova live com o Genésio, para que nós possamos novamente tratar sobre a educação financeira e, como ele falou, trazendo outros temas mais complexos, temas até mesmo com termos mais técnicos, como ele falou, porque a gente vai engrossar o caldo, como diz o matuto cearense, como nós gostamos de ser e valorizar o nosso povo fortalecendo. Nós vamos engrossar o caldo aqui e fazer com que as coisas fiquem cada vez melhor. Muito obrigado. Genésio? Muito obrigado, pessoal. Deixa eu ligar aqui teu áudio. Teu áudio está desligado, Genésio. Pronto. Pronto, desculpa. Obrigado a todos, pessoal. Excelente mês de outubro, dia 1º, né? Que a gente possa pensar agora quando for receber o nosso salário e que tem muita coisa boa para a gente fazer, muitos desafios, não é fácil, nunca foi fácil, nunca será, mas existem opções, né? E aí cada um tem a sua realidade específica e vai saber melhor do que eu. Mas excelente mês de outubro a todos. Genésio colocou aí o jabá, ó, nosso dinheiro, esse é o nosso canal no YouTube. Agradeço a visita de todos, então segue lá o canal do professor Genésio, siga também o meu canal aqui no YouTube, e a gente vai aprendendo cada vez mais com a educação e desenvolvendo mais o nosso dinheiro. Muito obrigado, pessoal, boa noite e até próxima semana com a educação e trânsito. Valeu, pessoal. Antes do pessoal sair, vamos fazer um print aqui da tela para a gente colocar na nossa rede social. Peraí. Vamos lá. Vamos dar um sorriso bem lindo aqui. O pessoal não pode sorrir, ó, mas pelo menos colocar aqui excelente e tudo, para ficar bonito na nossa rede social, né? Já estou estátua aqui, ó. Já está estátua, vai. Pronto. Printado, Pronto. Registrado esse momento. Valeu, pessoal. Obrigado, Rafael. Obrigado.